Imagine acordar com a notícia de que um deputado brasileiro teria articulado sanções internacionais, vindas diretamente dos Estados Unidos, com um único objetivo: pressionar e intimidar ministros da mais alta corte do país. Parece história de filme político? Pois não é. E hoje você vai entender os bastidores dessa acusação que pode transformar Eduardo Bolsonaro em réu e reacender uma das maiores crises recentes da política brasileira. Nos últimos dias, o Supremo Tribunal Federal passou a analisar uma denúncia contra o deputado federal Eduardo Bolsonaro, acusado de tentar interferir no julgamento que condenou seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, a mais de 27 anos de prisão. Mas, segundo a Procuradoria-Geral da República, essa interferência não foi apenas um gesto político, foi algo muito mais profundo, planejado e, segundo a acusação, extremamente perigoso. O ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, afirmou em seu voto que Eduardo teria insistido numa estratégia de ameaça grave contra os ministros do Supremo. E essas ameaças, de acordo com Moraes, não ficaram apenas no discurso. Teriam se concretizado por meio de pressões vindas do exterior, especialmente dos Estados Unidos, em forma de sanções econômicas, diplomáticas e até o uso da Lei Magnitsky, uma ferramenta utilizada para punir estrangeiros envolvidos em corrupção e violações graves. Logo após essas articulações, o governo Donald Trump anunciou uma sobretaxa de 50% sobre produtos brasileiros, uma medida que abalou setores inteiros da economia nacional. A justificativa oficial foi que o Brasil estaria sendo injusto com Bolsonaro, mas nenhum documento ou prova foi apresentado para sustentar essa narrativa. Mesmo assim, o impacto foi imediato. Além disso, segundo Moraes, houve cancelamento de vistos de autoridades brasileiras e até sanções contra o próprio relator e sua esposa. A PGR afirma que tudo isso seria parte de um plano para criar um clima de instabilidade e medo entre os responsáveis por julgar Jair Bolsonaro, uma tentativa de influenciar diretamente o andamento da ação penal que condenou o ex-presidente. A acusação formal diz que Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo teriam cometido o crime de coação no curso do processo, quando alguém usa ameaça ou violência para influenciar uma investigação ou julgamento. A PGR afirma que ambos atuaram para provocar represálias estrangeiras contra autoridades brasileiras e isolar o país internacionalmente, tudo para evitar que Bolsonaro fosse condenado. Em outras palavras, seria uma tentativa de usar o poder de uma nação estrangeira para manipular um julgamento brasileiro. O Supremo Tribunal Federal está analisando se aceita ou não a denúncia. Se a maioria dos ministros concordar com o voto de Alexandre de Moraes, Eduardo Bolsonaro se tornará réu e uma ação penal completa será aberta contra ele. Se a denúncia for rejeitada, o arquivo é arquivado e tudo termina aqui. Mas, até a decisão final, Brasília vive um clima de tensão crescente. O que está em jogo não é apenas o destino de um deputado. É uma disputa que envolve relações internacionais, ataques à soberania nacional e uma tentativa, suposta ou real, de usar uma potência estrangeira para intimidar autoridades brasileiras. Agora, a pergunta inevitável: estamos diante de uma articulação internacional planejada nos bastidores para pressionar o STF? Ou tudo isso não passa de mais um capítulo na guerra política que divide o Brasil? Deixe sua opinião nos comentários. E para continuar recebendo notícias profundas, sombrias e revelações que a grande mídia evita mostrar, inscreva-se no Notícias em Foco, ative o sininho e deixe seu like. Nos vemos no próximo vídeo.